Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. E hoje, João capítulo 2, versículos de 1 a 12, a famosa Bodas de Caná da Galileia. E uma coisa muito importante é que este texto de hoje constitui o primeiro sinal dos 7 sinais que João fala no seu Evangelho, como a gente disse na introdução desse estudo, desses vídeos todos. Mas eu gostaria antes que você nos ajudasse a propagar esse estudo, primeiro deixando o seu like, não se esqueça de colocar, se você quer que esse estudo continue, vai colocando ali o seu like, vai compartilhando com as pessoas. Quanto mais gente conhecendo a palavra de Deus, mais a palavra vai fazendo sentido na nossa vida. Seja você também um missionário e uma missionária da palavra de Deus. Mas vocês se lembram bem, desde o começo a gente tem dito que Jesus é o noivo legítimo, ele é o esposo, ele passa à frente de João Batista, porque João Batista não é o noivo, ele prepara o ambiente para a chegada do noivo. Então você percebeu que João, ele trabalha a fé como trabalhava o Antigo Testamento, né? A aliança que Deus faz com o seu povo dentro desse contexto de matrimônio, de casamento. Deus é o esposo fiel, o povo é a esposa muitas vezes infiel, que trai o seu Deus com outros deuses, com deuses estrangeiros, isto aí denunciado pelos profetas o tempo inteiro. E agora nas bodas de Caná, este tema vai ficar ainda mais forte. Mas antes da gente ler o texto, precisamos entender o seguinte: uma coisa no texto de João é a fotografia. O que é a fotografia? Você lê o texto, você imagina lá uma festa de casamento, o noivo, a noiva, o desenrolar da cena, simplesmente como se fosse um casamento. É uma fotografia. Hoje eu convido você a tirar um raio-x deste texto. Então nós vamos ver os detalhes. O detalhe do Evangelho das Bodas de Caná dentro do contexto do casamento de Deus com a humanidade. E ali o simbolismo e estes detalhes com certeza nos encantam. Mas antes ainda da gente ler o texto, antes de começar, eu queria que você visse o nosso mapa. Se você ainda não sabe onde é que fica Israel, porque toda a história se desenrola ali naqueles poucos quilômetros, eu vou deixar para você um vídeo que eu fiz mostrando onde fica Israel. Está aqui, é só você clicar e dar uma olhadinha ali para você ver o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto, para você entender também quando a gente posiciona esses lugares no mapa, tá certo? Mas vamos ver então o nosso mapa. Aqui você pode dar uma olhada, olha ali, ao sul está o Mar Morto, que é o lugar mais baixo do mundo, pelo menos aí 400 metros abaixo do nível do mar. Depois tem o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto, né, subindo lá ao norte. Nós temos o Mar da Galileia, tá vendo ali Nazaré? 15 quilômetros de Nazaré está Caná. Inclusive, quem vai na peregrinação comigo em março de 2023, março ou abril, é um dos lugares que nós vamos fazer ali também a renovação das promessas do matrimônio. E é um lugar muito bonito, tem inclusive umas talhas antigas, que lembram muito o episódio que nós vamos conhecer hoje com o nosso estudo. Então pegue aí na sua Bíblia, João capítulo 2, versículos de 1 a 12. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser.
Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, ele o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Então, dentro desse contexto de casamento, como eu disse para vocês, nós vamos iniciar o nosso estudo lá no primeiro versículo do capítulo 2, que diz: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Na verdade, embora esteja dizendo aqui no terceiro dia, se a gente for fazer a contagem, desconsiderando 2 dias, porque na contagem bíblica sempre se desconsidera 2 dias, porque se fala no terceiro dia. No terceiro dia, isso durante toda a Bíblia, inclusive na ressurreição você vai ver isso. Qual seria o primeiro dia? A declaração de João à comitiva. O segundo dia, testemunho do Messias. Terceiro dia, os primeiros discípulos. Quarto dia, Jesus vai a Galileia, se encontra lá com Filipe, com Natanael. E considerando os 2 dias, hoje então seria o 6º dia, se a gente for fazer esta contagem literal, claro que aqui simbólica, do Evangelho de São João. É um modo de falar antigo, no terceiro dia, 3 dias depois, na realidade, portanto, é o 6º dia. O que está acontecendo aqui? Um casamento. Lembra que Jesus ele é o legítimo esposo? Então, é dentro desse contexto de casamento entre Deus e a humanidade. Caná da Galileia, como eu disse para vocês, um povoado a 15 quilômetros aí de Nazaré. Acontecem essas núpcias, a antiga aliança entre Deus e o seu povo. E quem que estava lá? Jesus, repare que Jesus foi o convidado. A mãe de Jesus já estava lá. Isso porque ela representa aquele povo do Antigo Testamento que esperava cuidadosamente, honestamente, o dia do Senhor. Interessante que as talhas de pedra também vão dizer isso, Estavam lá 6 talhas de pedra. Então, interessante esse paralelismo. A mãe de Jesus estava lá, as 6 talhas de pedra também estavam colocadas lá. Versículo 2. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Então, nas antigas núpcias, Jesus ele entra como o convidado. Então, imaginemos aí todo o Antigo Testamento, essa relação entre Deus e o seu povo muitas vezes infeliz, muitas vezes infiel, esse povo que não se agrada, uma hora está contente, outra hora não está. A gente conhece muito bem essa história lá no Antigo Testamento. Deus fala com o seu povo, se comunica com o seu povo de forma indireta, através de Moisés, através aí dos profetas, daqueles que ele envia para o seu povo, até para reinar sobre o seu povo, mas agora de maneira direta. Agora é Jesus, o esposo legítimo, o noivo legítimo, que entra então nesse casamento entre Deus e o seu povo. No versículo 3, ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia se acabado. O vinho
Aí continua, né? Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Bom, vinho é o símbolo da alegria, é o símbolo do amor entre o esposo e a esposa. É claro que depois daqueles 10 mandamentos, depois que aqueles 10 mandamentos foram multiplicados aí em centenas, mais de 600 regras, é claro que esta aliança havia se desgastado, esse amor havia acabado, esta alegria havia terminado, como tão bem nos diz lá o Cântico dos Cânticos. Então, o vinho é o símbolo da alegria, o símbolo do amor. E com tudo que estava acontecendo, a alegria e o amor havia se acabado. E a mãe de Jesus entra em cena, ela simboliza todo o Israel fiel, assim como Natanael simbolizava o povo fiel, visto por Jesus lá debaixo da figueira. Maria, a mãe de Jesus, aliás, como diz o texto, representa então todo aquele povo que espera cuidadosamente o dia do Senhor. E ela não vai ao chefe, ela não vai ao mestre-sala, em primeiro lugar. Interessante isso, né? Porque Jesus era um convidado. Faltou o vinho, para quem que você vai? Você vai ao responsável pela festa. Mas ela não, ela vai então ao mestre. Então Israel, com as suas infidelidades, né, deixou esvaziar o amor, deixou esvaziar a alegria. Depois no versículo 4, respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Maria, que espera, a mãe de Jesus, né, a mãe Israel, né, que espera o Messias, ela ainda olha para trás, pensando que a obra de Jesus se vincula ao passado. Mas Jesus diz: a minha hora não chegou, porque a grande hora de Jesus vai ser no futuro, com a sua paixão e morte na cruz, porque ali será o grande sinal, a grande aliança, o grande casamento será então selado naquele momento. E Israel vive o quê? Um momento de tristeza, um momento de insuficiência. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A mãe confia no Messias sem conhecer exatamente o que ele vai fazer. Ela então se dirige ao servente e diz: faça tudo o que ele vos disser. Dentro desse contexto da aliança, se você for lá em Êxodo, capítulo 19, você vai ver ali, inclusive, nos títulos, né? Aliança e o decálogo, né? A promessa da aliança. Então, sempre dentro do contexto da aliança, do casamento, do matrimônio, temos uma frase parecida com aquela: fazei tudo o que ele vos disser, lá no versículo 8. Então, todo o povo respondeu: tudo que Yahvé disse, nós o faremos. Então, João colocou o quê? Uma frase lá do contexto do casamento, do matrimônio, e coloca agora dentro desse contexto de matrimônio em que Jesus, então, ele é convidado para este casamento. Depois vamos para o versículo 6. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Reparem na descrição detalhada. Quantas talhas? 6. De que material? De pedra. Capacidade? Esse 2 ou 3 medidas aqui, mais ou menos de 80 a 100 litros. Qual a finalidade? A purificação, como descrevia há mais de 600 regras. Estava ali então as 6 talhas. De pedra. Isso lembra o quê? As tábuas da lei,
A lei foi escrita em tábuas de pedra. Ali estão 6 talhas de pedra, justamente para recordar o decálogo e a aliança com o casamento, o decálogo agora com essas 6 talhas de pedra. E recorda também, se você pegar aí, Isaías 36, versículo 26. 26. Dar-vos-ei coração novo, porém no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então não é simplesmente ali talhas de pedra, ela tem um simbolismo. Ela simboliza as tábuas da lei, mas simboliza também que não mais escrita essa lei na pedra, mas escrita no coração. As talhas, reparem, estão vazias, sem água. Para que eram aquelas talhas? Para a purificação dos judeus. Aquelas talhas estavam vazias, por quê? Porque todo aquele ritual de purificação das mais de 600 regras, aí eu não canso de falar, que uma coisa é o decálogo, os 10 mandamentos, outra coisa são as 600 regras que fizeram a partir do decálogo. Então, era insuficiente. Essas 600 regras não traziam de novo a alegria ao coração. Por isso elas estavam vazias. Era apenas um ritual externo. Não acontecia absolutamente nada no coração. Existe apenas o exterior, as talhas de pedra, mas o interior está vazio. O número 6, todo número na Bíblia nós precisamos prestar bem atenção, porque o número 6 simboliza que algo está incompleto, fazendo oposição ao 7, porque o número 7 na Bíblia é a plenitude, está pleno, está repleto. O 6 significa que está incompleto. A lei produz o quê? Tristeza. Falta o vinho do amor. Sabe aquele gosto de fazer as coisas? Se fazer por convicção é uma coisa, se fazer por lei é outra coisa. Então é isso que está dizendo o texto. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Encher as talhas. Jesus oferecerá a verdadeira purificação. É Ele quem dará esta nova etapa. A água se converterá em vinho, nós vamos ver ali no versículo 9, fora das talhas. Você já parou para pensar? Enche-se as talhas de água, mas Jesus não transforma o vinho dentro das talhas, é fora delas. Não transforma dentro das talhas. Por quê? Não mais com a água externa, porque se lavavam as mãos, se lavavam os objetos, se lavava por fora. Mas agora o vinho que penetra a pessoa, o vinho você bebe. E aí também, é claro, o símbolo da Eucaristia. Versículo 8. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala era uma espécie de cerimonial. Como tem nos casamentos hoje em dia, o pessoal fala cerimonialista, né? Aquele que fica lá cuidando, vendo se não falta nada, se o buquê está lá, se os noivos estão todos já, se o noivo, aliás, e os padrinhos já estão todos ali alinhados, certinho. Então o mestre-sala era um pouco esse cerimonial. Mas aqui, ele é símbolo dos líderes do povo que não reparam que havia faltado o vinho. Mestre-sala não percebeu que o vinho tinha acabado. Os líderes do povo que defendiam essas 600 regras também não havia percebido que estava faltando alegria. Talvez isso, né? A gente fica pensando
nas várias esferas aí do povo que nos governa, será que estão percebendo também, né, que muitas vezes nos falta a alegria de viver? Talvez este seja um ponto importante. Versículo 9. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha. Está vendo? Ele não sabia. Ele não conhecia a vida do povo, não sabia que o povo estava triste. Mas o sabiam os serventes que haviam retirado água. Jesus mandou encher as talhas de água. Os serventes pegam daquela água e levam para o mestre Sala. Mas quando eles tiram, não tem vinho ainda ali. Tem água. Jesus não transforma o vinho nas talhas. As talhas permanecem a água, as águas, né? Chamou o noivo e disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, isso no versículo 10, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho inferior. Então o vinho, depois de serem tirados das talhas, né, como eu disse, não é ali, as talhas continuam água, é durante o caminho que é transformado em vinho, símbolo do amor e da alegria, do amor entre Deus e a humanidade, o homem, e agora Jesus oferece a este relacionamento a nova e eterna aliança. Uma alegria que nunca mais vai se acabar. A purificação você tinha que fazer sempre. O vinho que Jesus oferece, a alegria que ele oferece, que é a sua hora, a sua paixão, morte e ressurreição, será uma vez por todas. E no versículo 10, como a gente leu, a superioridade, né, do vinho novo, desta nova aliança. Como diz aqui, todo homem serve primeiro o vinho bom, mas tu ofereceste o vinho melhor. A superioridade desta nova e eterna aliança. Depois, no versículo 11, esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então aqui começa as adesões de uma forma mais viva, lembrando que a hora de Jesus será a sua paixão e morte, o momento em que ele vai selar então a sua nova e eterna aliança, como a gente diz inclusive tantas vezes na Santa Missa. E o versículo 12, depois disso desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Então vamos dar uma olhadinha no mapa, e depois de Caná, ele, como diz aqui, desce até Cafarnaum. Bom, e assim nós encerramos este texto magnífico, né, que é as núpcias de Caná da Galileia. Espero que você esteja gostando aqui dos nossos estudos. Então compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que o vídeo seja divulgado. Isso é muito importante. Compartilhe também aí nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ser aderidas a nós. E depois, então, na próxima vez, nós vamos falar sobre a purificação do templo. Nós vamos ainda no capítulo 2, nós vamos do versículo 13 até o versículo 22. Eu espero por você. Até mais. Fique com Deus.